Nas últimas semanas, 2 crimes brutais cometidos por adolescentes chocaram o país. Um deles aqui no Paraná. Em comum, além da faixa etária dos autores, o motivo fútil, uma negativa dos responsáveis. Crimes chocantes. Um adolescente de 13 anos apreendido em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, depois de ter matado a avó e deixado o avô ferido. Segundo a polícia, a revolta do menino foi porque lhe tiraram o celular. Poucos dias antes, no Rio de Janeiro, um adolescente de 14 anos confessou ter matado os pais e o irmão mais novo e escondido os corpos numa cisterna. O crime teria ocorrido porque os pais seriam contra um relacionamento virtual que o garoto mantinha com uma adolescente de 15 anos do Mato Grosso. De acordo com o psicólogo Natan Betim, o acesso desenfreado às tecnologias tem afetado o relacionamento das pessoas com suas famílias, principalmente os mais jovens. A internet, ela faz com que o adolescente participe do grupo social com outros colegas. Mas quem são estes? Então, essa observação por parte dos pais se dá em uma grande importância. Segundo ponto, o que está sendo privado desse adolescente para que ele fique nas redes sociais? Então, existem outras coisas que geram e mobilizam prazer para o adolescente, um contato com o grupo, o que nesse período é muito importante. Então, a gente precisa entender esse ambiente e poder manejar. E para saber o que as pessoas acham dessa relação de adolescentes com crimes, nós viemos até o calçadão de Londrina. Em casa eu tenho 2 adolescentes e eu fico de olho, tenho que cuidar sempre. O que a mãe não vê, a avó vê. Fica monitorando? Fico. Tá certo. Eu sei que eu criei 4 hoje é tudo gente do bem. Por que eu não criar meus netos igual? Os adolescentes, eles vão explicitando alguns comportamentos, alguns pensamentos, atitudes através das vestimentas, do grupo social e de várias outras coisas. Então, os pais precisam ir observando essa agressividade do adolescente, porque ela vem de várias formas. Se for uma agressividade com os pais e que os pais estão achando muito distantes do que aquela criança era até então, é importante buscar ajuda. Mas estar em contato com os familiares também, com os colegas, é sempre importante que o pai participe, os pais, dessa rede. E muitas vezes acontece um movimento contrário, de um distanciamento e um julgamento desta fase. Bom, diante dessa situação, como dizer não e impor limites? Esse é um questionamento feito pelos pais dentro de casa e também pelos educadores nas escolas. Afinal, a adolescência é mesmo uma fase desafiadora. Aos 15 anos, o Igor tem uma relação bastante saudável com a família. O diálogo tem espaço garantido, mesmo nas horas mais difíceis. Querendo ou não, você começa a entender o porquê do não, na maioria das vezes, né? Porque você entende o lado deles, você percebe que não é algo que, pode o tempo inteiro, que você não é tão livre assim ainda. Para mim, o maior desafio é dizer não, porque você tem que explicar o não. Então, é sempre um equilíbrio. Por mais que dessa vez ele não consiga, digamos assim, hoje não dá para ele fazer, mas a gente sempre equilibra com algum momento que ele possa fazer. Mas sim, sempre tem o bater o pé. Mãe, mas eu quero. E aí a gente entra nessa conversa de não vai. A adolescência é considerada uma das fases mais desafiadoras. São mudanças na vida, no próprio corpo e também na compreensão e entendimento do mundo. Lidar com as frustrações e os limites nesta fase também pode ser um desafio para quem está crescendo. Nós temos, sim, esse comportamento de violência na adolescência, é algo que muitas vezes faz parte do processo, né, da adolescência, porque o adolescente, de maneira geral, ele está numa fase que ele está deixando de ser criança para ser adulto, e em algumas situações ele se coloca que precisa questionar, ele precisa confrontar, até para ele se sentir adulto e não se sentir tão dependente. Historicamente, isso faz parte, né? Ele ter essa questão de agressividade. Aí você traz um outro dado, que é a baixa tolerância à frustração. Isso nós vemos não só no adolescente, mas também nas crianças. E isso tem muito a ver com o imediatismo. Nesta escola de Curitiba,
A escuta ativa é um dos pilares. O trabalho é feito pela equipe junto dos estudantes para garantir um ambiente mais acolhedor também dentro da escola. Todos nós, quando recebemos um não, todos nós, quando recebemos um limite, nós nos sentimos frustrados, confrontados. E nós queremos apresentar o nosso contraponto, também a nossa opinião. Então, no trabalho com criança e adolescente, é fundamental que a gente escute o que eles estão trazendo e por que essa frustração vem. E ajude a mediar e, inclusive, que eles entendam que tipo de frustração é essa, que é normal se frustrar, mas que, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos, identificar e lidar com esses sentimentos, para que a gente possa crescer como indivíduo. Eu aprendi, às vezes, lidar com os problemas de uma maneira diferente, enxergar as coisas ao meu redor de uma maneira diferente. Então, também a escola ajuda numa questão de você amadurecer. E você estar com amigos que te apoiam e te ajudam, isso te ajuda a lidar com os problemas de uma forma muito positiva. Ouvir e ser ouvido é muito importante, principalmente nessa fase que a gente está de adolescência, que às vezes a gente tem muitos sentimentos e eu acho que expressar eles de alguma forma, contar com alguém, ter alguém que está do teu lado ali te escutando, ter um ombro para você às vezes chorar, às vezes ter um ombro para você rir. Eu acho que é muito importante para você realmente descarregar esses sentimentos e ter uma coisa mais leve.